depois da última edição, partimos para férias, mas estamos de volta com um novo cenário, novo genérico, mas com os comentadores sempre, que são comentadores residentes. À minha esquerda, Vítor Guedes, à minha direita, António Padrão e Carlos Beja. Hoje vamos falar sobre as eleições legislativas na perspectiva dos resultados locais. Poderia ser, a esta distância, um não assunto, mas continua a estar na ordem do dia, até porque o Governo ainda nem sequer foi constituído e ainda nem se sabe quem vai governar o país nos próximos 4 anos, se o Governo que resultar das negociações que estão em curso conseguir cumprir o mandato. Este é o assunto principal. Antes, porém, vamos falar do assunto que tem dominado os últimos dias na Figueira da Foz, pelos piores motivos, e que é o naufrágio do pesqueiro, do arrastão, Olívia Ribal. Vítor Guedes, quer começar por falar deste assunto, muito brevemente? Olha, eu acho que todos nós devemos ser comedidos relativamente a esta questão. Comedidos porque ainda não sabemos bem os contornos do acidente propriamente dito, da eventual falta, eu não quero dizer falta, mas tardia socorro ou tardio socorro poderá ter ocorrido. Não sei se de facto foi, se há alguma explicação lógica para o que sucedeu. Fala-se que os meios demoraram cerca de 1h30 a chegar, ou 1 hora a chegar, e a tentar socorrer as vítimas. E acho que estamos ainda muito em cima dos acontecimentos. Temos nós, sim, é que prestar o nosso pesar às famílias, as nossas condolências. Isso é uma obrigação que se nos impõe. Agora, para falar sobre esta questão, parece-me ainda cedo. Tem que saber mais pormenores para saber se de facto a Polícia Marítima ocorreu em devido tempo a prestar o salvamento àquelas pessoas. Depois há aqui um fator que também é importante e lamentavelmente notamos que muitas vezes acontece, é que os nossos pescadores não andam com os coletes salva-vidas vestidos. Isso por vezes poderá, não sei se é o caso também, por vezes poderá ser absolutamente imprescindível para salvarem as suas próprias vidas, e acho que todas estas questões têm que ser ponderadas, têm que ser vistas, e para aprendermos com elas para o futuro, para que tragédias destas não voltem a ocorrer na nossa costa e em particular na Figueira da Foz. Uma última palavra relativamente à questão da entrada da Barra, que todos nós supunhamos, eu pelo menos supunha, que com estas obras a entrada da Barra seria mais segura, não só para os cargueiros, mas também para as embarcações de pesca, e constata-se que parece-me que assim não será, e que há alguma, então aqui também falhou. Carlos Beja, desde 2011, fevereiro de 2011, a altura em que foi inaugurado o prolongamento do Molho Norte, que já morreram mais de 10 pessoas, 15 pessoas naquela zona. Exato, em primeiro lugar... 10 delas nos 9 nos 2 últimos anos. Em primeiro lugar, obviamente, associar às condolências às famílias dos sinistrados e dos mortos neste acidente terrível. De facto, temos de ter muito cautelosos na apreciação do que se passou, porque a pressa é sempre má conselheira nesta matéria. Quanto à questão da Barra, eu diria o seguinte: eu penso que há que chamar quem sabe sobre isto, sobre esta matéria, para, reconhecendo que de facto nos últimos anos houve um acréscimo significativo de acidentes e de mortes na Barra, depois das obras, é preciso ficar in loco, e eu acredito que de facto algo tenha que ser corrigido, ser corrigido em função daquilo que é a natureza. Nós, como sempre, lutamos contra a natureza, mas a natureza tem as suas leis, e a missão do homem é de facto tentar de alguma maneira ajustar-se às leis da natureza. Se calhar aqui violámos algumas leis da natureza que é preciso repor e encontrar as melhores soluções. Permito-me finalmente uma questão que parece importante, que é, e que o Sr. Presidente da Câmara deu voz, enquanto responsável da Proteção Civil na Figueira da Foz, que é a necessidade da coordenação de meios. Isto é,
numa terra, numa cidade, que tem um porto comercial, que tem uma barra, que tem meios de salvamento, pelos vistos não estariam disponíveis, há que encontrar permanentemente uma coordenação do ponto de vista da proteção civil, entre a autoridade marítima, entre os bombeiros, coordenados pela proteção civil. Isto é fundamental, porque quando não, cada um agora ali já a sua responsabilidade. Portanto, o que é importante é haver coordenação, porque se o meio não estaria disponível que era aquele, poderiam estar outros. E, de facto, a coordenação é fundamental do ponto de vista da proteção civil. Seja nesta situação, seja noutras. Agora, numa cidade e num concelho que tem uma atividade marítima, ainda por cima com, enfim, os gravíssimos efeitos que já teve num passado recente, é fundamental haver essa coordenação que, pelos vistos, não existiu. António Padrão, na Barra da Figueira da Foz convergem as embarcações de pesca, a marinha mercante e também de recreio. Portanto, é uma atividade portuária bastante intensa. Pegando naquilo que o Dr. Carlos Beja estava a dizer relativamente aos meios. Bom, olha, eu já restei um conjunto de perspectivas muito diversificadas relativamente aos motivos, às causas, mas eu penso que, enfim, sendo consciente das particularidades que a Barra, enfim, é portadora e das dificuldades e dos obstáculos que coloca, eu penso que neste momento, penso que mais do que distribuir responsabilidades ou fazer qualquer tipo de análise sem prejuízo de que a mesma possa ser feita posteriormente, eu penso que neste momento, mais que distribuir responsabilidades, importa lamentar a tragédia restada, restar um sentimento solidário para com as famílias que neste momento estão numa dor incomensurável. Vamos então ao assunto principal, que é a análise aos resultados eleitorais na perspectiva dos resultados locais. Dr. Carlos Beja, como já terá reparado, certamente eu estou a deixar crescer a barba, embora ela teime em não crescer. Se eu fizesse uma promessa de que só voltaria a cortar a barba quando tivéssemos governo, correria o risco de ficar parecido com um ermita ou não? Não. Não? Não, todo, não. E se ela crescesse um pouco mais do que, de facto, do que apenas este vislumbre de barba que é o que eu tenho tido sempre, não é? Recordo aqui, por exemplo, a Bélgica teve um ano sem governo e não deixou de ser um país fundamental na União Europeia, portanto, não é essa a questão. Mas eu acredito que dentro de alguns dias vamos ter, depois da ronda oficial do Sr. Presidente da República, a fazer por todos os partidos com assento parlamentar, teremos, agora há que acrescentar o PAN, teremos de facto governo. Agora, se me perguntarem qual governo, isso aí é a pergunta do $1 milhão. E, portanto, para a qual eu não estou habilitado a responder, embora, enfim, gostaria enfim, ter essa capacidade. Mas, portanto, eu diria que eu penso que na próxima semana estarão reunidas as condições para iniciar as rondas oficiais do Sr. Presidente da República contra os partidos políticos. Antes da análise propriamente dita aos resultados locais, António Padrão, acredita que será possível uma maioria de esquerda, que é a maioria parlamentar, ou o PS realizar o governo minoritário da coligação Portugal à frente? Acredito muito sinceramente que a maioria de esquerda é possível desde o ponto de vista aritmético. Já desde o ponto de vista político, as dificuldades serão claramente mais acusadas. E mais acusadas porque é a minha convicção, uma vez que me fez a pergunta direta, a resposta também é breve, é a minha convicção que a probabilidade maior é que o PSD e o CDS possam formar governo com algum acordo de incidência parlamentar ou não com o Partido Socialista. Será, Vítor Guedes, se assim for, e seja qual for a solução, uma paz de pouca dura? Paz, estabilidade? Sabe que os governos minoritários têm este problema, que é terem que estar em negociações permanentes e estarem sujeitos às estratégias dos governos, dos partidos que estão na oposição, para eventualmente tentar, com uma criação de uma crise política, tentar de vir, em momento posterior, ganhar eleições que se antecipam.
Pode ser essa a estratégia que venha a ser seguida, pode não ser, tudo depende, isso depois nós também não sabemos, não é? Isso também pode ter custos eleitorais a quem segue esta estratégia. Como tal, Portugal não está habituado a coligações atípicas. Faria confusão se o PS constituísse governo com o PCP e o Bloco de Esquerda? não é confusão, mas confesso-lhe que eu não sou bem dos que perfilham que, porque há uma maioria parlamentar de esquerda, há que se formar um governo de esquerda quando há um partido que claramente ganha as eleições. Tivesse ou não tivesse maioria, ganhou de facto as eleições. A ele, do meu ponto de vista, compete ser incumbido de formar governo. E compete governar e os partidos que não ganharam as eleições... Se tiver apoio parlamentar para passar. É óbvio. E isso os partidos devem, do meu ponto de vista, devem criar as condições para ele poder governar. Se depois começa a governar mal ou não, isso já é algo para que lá estão é para isso que estão lá os partidos. Além de que os partidos, até porque têm a maioria da Assembleia da República, a maioria parlamentar, podem forçar o governo a adotar muitas das medidas que acham indispensáveis ao país. Depois resta saber se este governo sente que tem ou não tem condições para ele e por si, com a maioria que ganhou, governar. E que isso já são dois patamares também. Agora vamos a... Permitam-me só para completar as palavras do Vítor e, infelizmente, a questão que colocou, nomeadamente quando referiu tratarem-se de coligações atípicas. Ou, digamos, num novo cenário político nacional. De facto, assim é. Mas não são só atípicas, a situação não é só atípica relativamente ao modus vivendi político no nosso país. São também radicalmente divergentes, porque o que está em causa aqui, entre outras coisas, enfim, podia enumerar bastantes, mas cinjo-me a posições relativas, por exemplo, à integração no euro, à integração europeia, concretamente, à renunciação da dívida, ou seja, são questões que têm sido, pelo menos até agora, fraturantes, a menos que se antevejam um cenário completamente diferente. Têm sido dogmas do PCP e do Bloco de Esquerda. Sim, a menos que os partidos possam ceder nas suas posições e possam, digamos, enfim... Embora nenhum deles tenha dito em algum momento que defende a saída da União Europeia, talvez do euro, o PC mais do euro. Mas são posições rígidas, têm tido posições rígidas. O euro dificilmente se mantemos na... Têm tido posições rígidas. Peço desculpa, mas não temos de passar. Não, Carlos, veja, o que é que quer acrescentar a este assunto para passarmos à análise, senão depois também não temos tempo para analisar. O que importa agora aqui, penso eu, este discurso que tem legitimidade parlamentar, mas não tem legitimidade política. Bem, Eu não disse isso. não, mas é um discurso que anda em voga ultimamente. Então, o nosso sistema assenta na base parlamentar. E, portanto, se há uma maioria parlamentar ou se há acordos parlamentares para formar um governo, nada obsta daqueles. Agora, há teoria, bem, mas eles são antagónicos, os partidos, tudo bem. Eu recordo que em 1978 o PS fez um governo com o CDS. Com o CDS, que era anti-europeu. Aliás, o CDS manteve-se muitos anos anti-europeu. Todos nos lembramos do Dr. Paulo Portas e do Tratado de Maastricht e do Dr. Manuel Monteiro, a dupla, que era contra a Europa. Os partidos evoluem. O Partido Socialista, desde que aquilo que são os seus princípios básicos, que estão no seu programa, possam ser aceitos pelos partidos à sua esquerda, deixando cair algumas das suas bandeiras, obviamente, num esforço de aproximação. Nada obsta que se forme este governo. Nada obsta. Uma coisa é formal, outra coisa é que nada obsta a que se forme. São coisas diferentes. Mas vocês não podemos estar eternamente a falar sobre este assunto. Então tem de ser muito breve. Mas há aqui uma coisa para concluirmos este assunto. é que os modelos económicos defendidos pelos três partidos são antagónicos. Não. São. Em Os quê? modelos, em quê? Na defesa, inclusivamente na defesa do Portugal, na permanência, melhor dizendo, de Portugal no euro ou não,
Partido Comunista e o Bloco de Esquerda aceitam a sua permanência. Desde Agora, quando? sim, Desde quando? Mas agora, mas nos Há uns anos Mas não aceitavam. mas não não é- é de acordo. Não, mas, Mas- Carlos, mas- registra-se uma evolução, registra-se uma evolução E vocês positiva. vão ter de aceitar. E foram eleições Vão com ter de este aceitar programa que- divergente. Vão ter de aceitar que este E assunto terminou. Vamos então à análise. Mensageiro de boas Dr. novas. Carlos Mensageiro de boas Sim, novas. sim, sim. Doutor Carlos Beja, imaginemos que a Figueira da Foz era um país e tinha de formar governo baseando-se nos resultados das legislativas obtidos no Conselho. Ainda teríamos um assunto mais complicado. Não muito. Não? Não muito. Então. Em primeiro lugar, o PS ganha as eleições da Figueira da Foz por pouco, mas ganha por 231. Precisamente votos. por isso é que disse que o cenário ainda é mais complicado. Não é? Exatamente, mas ganha. É evidente que temos aqui digamos, o PS na Figueira da Foz, que é sempre uma força, digamos, com alguma relevância, perde essa relevância. É bom assinalar isto. É, o PS no distrito de Coimbra não compensa na Figueira da Foz eventuais percas noutros concelhos tradicionalmente votam mais à direita. Esta é uma verdade. A CDU manteve o seu barómetro e os seus votos, subindo ligeiramente. A grande surpresa, obviamente, pela positiva, é a subida do Bloco de Esquerda. Que volta a surpreender, não é a primeira vez que surpreende. Não é? Mas agora surpreende, digamos, com não só na Figueira da Foz, como surpreende em todo o distrito e a nível nacional. Mas eu só gostaria de dizer, manifestar aqui uma grande preocupação, que é a seguinte. Em relação a 2011, o PS, em relação a 2005, em eleições legislativas, o PS perde mais de 1 milhão de votos. E isto de 2005 até hoje, em 10 anos. O que significa uma grande erosão do global, a nível nacional. O que é preocupante para um partido político que se coloca no centro-esquerda. E, portanto, nós já falámos várias vezes sobre isso aqui, é muito importante que os partidos políticos repensem a sua base eleitoral, os seus programas, a sua forma de se relacionar com a sociedade. Os partidos políticos não podem estar à margem da sociedade. Como se verificou, todos nós estamos aqui a observarmos a campanha eleitoral de todos os partidos na Figueira da Foz e ela foi nula, para não dizer inexistente. António Padrão, que análise faz dos resultados dos conselheiros? Antes de iniciar, só um pequeno comentário relativamente exatamente àquilo que o Carlos Beja acabou de referir. Ele referiu-se, se não estou equivocado, que de 2005 para cá, não é? Para 2015, o Partido Socialista teria perdido cerca de 1 milhão de votos. Cerca de 1 milhão de votos. Naturalmente que isso, desde o meu ponto de vista, de uma forma imediatista, está naturalmente relacionado com a questão que o Carlos referiu, ou seja, há alguma desincronia entre o posicionamento dos partidos políticos e a sociedade civil e os eleitores, e gostaria de acrescentar um aspecto que eventualmente poderá estar e poderá refletir um espectro que não está de todo posto de parte relativamente ao Partido Socialista, que tem a ver com a evolução dos partidos socialistas europeus ao longo dos últimos anos. Enfim, que de alguma forma, em alguns casos, foram implodindo, tendo hoje uma representação muitíssimo menor do que já tiveram. Apenas queria fazer esta referência. E acrescentar que o Partido Socialista tem um problema muito difícil para resolver neste momento pela frente, com consequências totalmente imprevisíveis. Bom, retomando... Por adorar, só queria referir que eu referi esta perca de 2005 a 2015 do Partido Socialista, como é óbvio, o PSD e o CDS, de 2011 a 2015, portanto, em 4 anos, perdem 750 mil votos, quase tanto como o PS perdeu em 10 anos. Só em 4. Vamos então à análise. Vamos lá. Ora bem, se compararmos os resultados das eleições na Figueira da Foz e o seu enraizamento ou desenraizamento no que diz aos resultados nacionais, no todo nacional, eu sublinharia o seguinte, eu sublinharia que o número mais significativo e mais discrepante que se pode apurar
tem a ver com o valor da abstenção. Se compararmos a abstenção em termos nacionais, da abstenção no Conselho da Figueira da Foz. Esse é o valor mais impressivo, digamos assim, porque estamos a falar de 5%. Ou seja, a Figueira da Foz teve mais 5% de abstenção do que os resultados, teve 5% acima dos resultados nacionais. Porque os outros resultados, se comparados com o todo nacional, são, enfim, mais ou menos, encaixam mais ou menos nos valores, enfim, a coligação decresceu 3%. Porque aqui o PS ganhou. Sim, mas já lá vamos, mas repara, as percentagens, a coligação perdeu 3%, não é particularmente também significativo, o PS subiu 2%, relativamente à média nacional das eleições legislativas de 2015. O Bloco de Esquerda subiu 1,7%, curiosamente, relativamente à média, vou comparar com a média nacional dos resultados obtidos nestas eleições. Uma percentagem. Com a percentagem. Está a referir-se à percentagem. À percentagem. E o PCP encaixou perfeitamente na média nacional que os números traduzem. Se por um lado, ou melhor, se por outro lado, analisarmos a evolução de 2011 para 2015, no que diz respeito ao comportamento eleitoral das forças políticas. No Conselho da Figueira da Foz, nós verificamos pelo menos temos três indicadores que mereceram a minha atenção. O primeiro é que a coligação, como sabem, em 2011 foi pós-eleitoral, não foi pré-eleitoral. Mas se fizermos o somatório em termos percentuais, dá uma perca de 15% traduz 15% de eleitores. Ou seja, se compararmos o comportamento dos partidos em 2011 com o comportamento dos partidos em 2015. Há uma queda percentual. É só somar em 2011 o PSD com o CDS e agora os resultados da coligação e atingem um número particularmente significativo. 15%, digamos, é uma porcentagem muito elevada, de 2011 para 2015. Para concluir então, António. Na Figueira da Foz. Na Figueira da Foz. Mais um par de indicadores. O PS subiu de 2011 para 2015 6,3%. É notável a recuperação do Bloco de Esquerda, que subiu 5,72%. Estes seriam os indicadores que, grosso modo, atribuo mais significado. Vítor Guedes, a análise, mas depois também lhes lançava, para terminarmos esta edição do Estado do Conselho, o repto de se pronunciarem sobre a ausência de deputados figueirenses na Assembleia da República, mas para já a análise. Relativamente a estas eleições, eu confesso que fiquei um pouco surpreendido. Eu julgava que ia haver um fracionamento maior do eleitorado. Curiosamente, isso não se verifica. E também outra coisa curiosa foi o facto de o Partido Socialista, como disse o Carlos Beja, perde cerca de 1 milhão de votos desde 2005, e numa fase extraordinariamente adversa para a coligação, tendo em conta que nestes últimos 4 anos impôs medidas absolutamente brutais do ponto de vista da fiscalidade e dos sacrifícios ao país, independentemente se teríamos ou não teríamos outro caminho, não é isso que agora estamos aqui a discutir, mas o que é verdade é que o Partido Socialista não conseguiu captar o descontentamento que daqui adveio para o eleitorado e para a população em geral, e dos 700 mil votos que a coligação... Mais de 750. 750 mil votos que a coligação perde, portanto as pessoas deixaram de votar na coligação. É óbvio que umas engrossaram a fileira da abstenção, mas muitas outras houve que, por um voto de protesto, e por isso é que eu acho que esta subida do Bloco de Esquerda não é uma subida sustentável. Se concentre na análise local. Mas isto é tudo, também analisa as duas coisas. Mas é que já não temos tempo para... Mas há uma fuga, e aqui na Figueira em particular, enquanto que o PSD e o CDS coligados perdem 5.500 votos números redondos, o PS apenas recupera 1.300 votos. Não nos podemos esquecer que o PS era um partido dominador a conseguir.
E o Bloco de Esquerda, aí sim, vai aumentar em 1.600 votos, portanto duplica o seu eleitorado de número redondo. Agora, o que me parece a mim, sinceramente, aliás, me parece que é isso que justifica esta subida exponencial do Bloco de Esquerda, não é tanto o abraçar daquele projeto político, esta é a minha opinião, eu posso estar errado, como é óbvio, não é tanto o abraçar, mas é sobretudo um voto de protesto das pessoas que não se revêem também dos pequenos partidos. E eu julgava que poderia aparecer algum movimento que captasse mais esta franja de descontentamento, não abraçou claramente o populismo do Marinho Pinto, que é aqui nosso vizinho, não abraçou nem o LIVRE, nem o exatamente. Mas então teve aquela alternativa que era um voto seguro. Pessoas, animais e natureza. Exatamente. Mas, senhores, a natureza do tempo impede-nos porque já recebi indicações de que temos de concluir esta edição, que possamos fazer uma análise sobre a ausência de deputados figueirenses na próxima legislatura, um assunto que poderemos recuperar na próxima edição. Obrigado pelos vossos comentários e até à próxima semana para mais uma edição do Estado do Conselho aqui na Figueira TV.